Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Juros compostos são os pagamentos sobre o total acumulado ao longo de diversos intervalos estabelecidos de tempo. Observe o quadro comparativo dos dois tipos de juros, tomando como referência o capital de R$1.000 para facilitar a visualização dos resultados pelos dois sistemas. Considere-se o capital aplicado a juros de 10% ao mês, tanto no caso de juros simples como no de juros compostos. A juros simples, os juros mensais são constantes. A juros compostos, os juros mensais são variáveis, aumentam mês após mês. Observando o quadro comparativo, temos aqui juros simples e juros compostos. Foi aplicado um capital de R$1.000 no primeiro mês. 10% de R$1.000 dá R$100. Então, no primeiro mês, ficou R$1.100 para os juros simples. Assim como nos juros compostos, 10% também de R$1.000 continua sendo R$1.100. Porém, a partir do segundo mês, você observa que o montante nos juros simples, ele permanece sendo apenas o acréscimo de R$100, que são os 10% aplicados no primeiro valor, no valor inicial, que foi R$1.000. Já nos juros compostos, ele pega o resultado do montante e aí faz a porcentagem em cima do montante. Então, 10% agora de R$1.100 no segundo mês, lá para os juros compostos, é equivalente a R$1.210, diferentemente dos juros simples, que o montante é de R$1.200. Analisando também no terceiro mês, observe que o montante nos juros simples foi de R$1.300. Lá no terceiro mês, o montante dos juros compostos agora foi calculado 10% em cima de R$1.210, que é equivalente a R$1.331 o montante. Então, no final do quinto mês, perceba que a aplicação de R$1.000 em juros simples rendeu R$1.500, ou seja, R$500 a mais, enquanto isso nos juros compostos rendeu R$1.610,51. Juros de R$610,51 a mais no valor inicial. Então, o crescimento do capital no sistema de juros simples é linear. Seu gráfico é uma linha reta. O crescimento do capital no sistema de juros compostos é exponencial, ou seja, a variação do capital é crescente. Analise o gráfico e perceba isso aí. Temos aqui a fórmula também dos juros compostos. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Esse 1 representa 100%. M é o montante, C é o capital, I é a taxa e N é o número de períodos, ou seja, é o tempo. Em alguns livros utiliza N, outros livros utiliza T. Primeira questão. Quanto deverá receber de juros em 6 meses uma pessoa que aplicou a juros compostos a quantia de R$6.000 a taxa de 1% ao mês? Então, a primeira coisa a fazer é retirar os dados da questão. A questão está informando o tempo, que é em 6 meses. Também informou que a quantia que foi aplicada é de 6.000, então o capital é de 6.000. E a taxa de 1% ao mês. Taxa 1% ao mês. Então ele pede para calcular os juros, já que ele quer saber o quanto irá receber de juros. Então, para encontrar o juro, precisa encontrar o montante antes, já que trata-se de juros compostos. Uma outra observação importante é em relação às unidades aqui, atribuídas para tempo e taxa. Então, as unidades, tempo e taxa, está aí referente aos meses, né? Então, posso dar continuidade na questão. Substituindo na fórmula, montante é igual a 6.000 vezes 1 mais 1% é 0,01, porque divide por 100. Então, 1% dividido por 100 vai dar 0,01. Isso é elevado a um tempo de 6 meses. Montante é igual a 6.000 vezes 1 mais 0,01 vai ficar 1,01 elevado a 6. 6.000 vezes 1,01 elevado a 6 vai ser 1,06. E multiplicando vai ficar 6.369,12. Porém, a questão não quer saber o montante, a questão quer saber os juros. Então, vou aplicar na fórmula para encontrar os juros. Juros é igual ao montante menos o capital. Se eu tenho um montante e já tenho um capital, para descobrir os juros é só diminuir o montante pelo capital.
Então, juros é igual a 6.369,12 menos 6.000. Juros é igual, subtraindo, 369,12 reais. Segunda questão. Um capital de 40.000 foi aplicada a taxa de 2% ao mês, por 3 meses. Calcule o montante ao final do período de aplicação. Então, retirando os dados da questão, eu tenho aqui o capital que foi aplicado, que é de 40.000, a uma taxa de 2% ao mês, por um período de 3 meses. Observe que a unidade de taxa e tempo são as mesmas. E pede para saber o montante. Aplicando na fórmula, o montante é igual ao capital, que é de 40.000, vezes 1 mais a taxa de 2%, lembrando que tem que dividir 2 por 100. Então vai ficar 0,02 elevado a 3. O montante é igual a 40.000 vezes 1 mais 0,02 vai ser 1,02 elevado ao cubo. 1,02 elevado ao cubo vai ficar aproximadamente 1,06, que multiplicando vai ser igual a R$ 42.400. Esse é o valor do montante. Terceira questão. Um capital aplicado a regime de juros compostos a taxa mensal de 2% ao mês. Depois de quanto tempo esse capital estará duplicado, sendo dados o log de 1,02 e o log de 2? Observando essa questão, vou retirar os dados. A questão está informando que um capital foi aplicado, mas eu não sei que capital é esse. Vou atribuir C. A regime de juros compostos a taxa de quanto? 2%. 2% ao mês. E um tempo que eu não sei. A questão está pedindo depois de quanto tempo? Ele quer saber o tempo. E esse capital vai ser duplicado. Se vai ser duplicado, é porque é o montante. Retirando os dados da questão, o montante é o dobro do capital. Capital não foi informado, atribuir C, e ele pede o tempo. Substituindo na fórmula, 2C é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Esse C que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar 2C dividido por C igual a 1 mais I elevado a T. Posso cortar aqui o de cima com o de baixo. Então vai ficar 2 igual a 1 mais, como eu já tenho a taxa de 2%, é 0,02, porque divide por 100. Isso é elevado a T. 2, 1 mais 0,02 vai ficar 1,02. Então 2 é igual a 1,02 elevado a T. Só que agora eu fiquei sem saída porque as bases são diferentes. É a partir daí que vou ter que usar logaritmo. Então, atribuir log para cada membro. Então vai ficar log de 2 igual ao log de 1,02 elevado a t. E existe uma propriedade do logaritmo que quando tem um expoente no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. Então eu vou pegar esse expoente, vou passar ele para frente multiplicando. Então vai ficar log de 2 igual a t vezes o log de 1,02. Se está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar t é igual ao log de 2 dividido pelo log de 1,02. O log de 2 é igual a 0,3010 dividido pelo log de 1,02, que é 0,0086. 0,0086. Fazendo a divisão desses dois valores, vai ser igual a 35 meses. Essa é a resposta. Questão 4. Quanto deve ser aplicado no sistema de juros compostos a taxa de 20% ao ano para gerar um montante de 14.400 em 2 anos? Primeira coisa a fazer na questão é retirar os dados da questão. Então a questão quer saber quanto deve ser aplicado, ou seja, ele quer saber o capital. Há uma taxa de 20% ao ano. Então, a taxa de 20% ao ano
para gerar um montante, então o montante já é de 14.400, durante um tempo de 2 anos. Observe que as unidades são as mesmas, então não vai influenciar em nada. Vou continuar a questão. Substituindo, no lugar do montante, 14.400 é igual ao capital que eu quero encontrar, vezes 1 mais, lembra que divide por 100, então vai ficar 0,20 elevado a 2. Então, 14.400 é igual ao capital vezes 1 mais 0,20 elevado a 2. Resolvendo aqui no parênteses, vou repetir tudo. 14.400 é igual a C vezes 1,2 ou 1,20 elevado ao quadrado. 14.400 é igual a C vezes 1,2 ao quadrado, é 1,2 vezes 1,2, que vai ser igual a 1,44. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, capital é igual a 14.400 dividido por 1,44. Então, fazendo essa divisão, o capital vai ser igual a 10.000. Essa é a resposta. Quinta questão. Aplicando R$1 a juros compostos durante 12 anos, obtém-se um montante de R$ 64. Usando a tabela abaixo, pode-se dizer que a taxa anual de juros é, retirando os dados da questão, se foi aplicado R$1, isso quer dizer que é o capital. Então, o capital foi de R$1. A juros compostos durante 12 anos, então tempo 12 anos. Obtém-se um montante, então o montante é igual a 64. E a questão pede para encontrar a taxa. Então já retirei o montante, o capital, o tempo, a questão quer saber a taxa. Aplicando na fórmula, vai ficar assim, 64, que é o montante, é igual ao capital, que é R$1, vezes 1 mais I eu quero encontrar, e o tempo de 12 anos. Lembra, está multiplicando, passa dividindo. Só que 64 dividido por 1 vai ser igual a 64. Então já vou colocar direto. 64 é igual a 1 mais I elevado a 12. Se tem um expoente, quando passa para outro membro, transforma em raiz. Então vai ficar raiz de índice 12. Raiz de 64 de índice 12. Não é raiz quadrada. Seria raiz quadrada se o expoente fosse 2. Mas aqui o expoente é 12, por isso que o índice é 12. Igual a 1 mais I. Para facilitar, eu vou decompor 64. Fazendo a decomposição do 64 é 2 a sexta, fazendo a decomposição. Igual a 1 mais I. Eu posso transformar isso aqui em expoente fracionário? Posso. Mas posso também simplificar o índice e o expoente. Então, vou simplificar por 6, já que são divisíveis aí. Então, vai ficar raiz 12 dividido por 6, 2. 6 dividido por 6 dá 1, apenas o 2. Então, ficou a raiz quadrada de 2 igual a 1 mais I. Se está somando, passa subtraindo. Então, I é igual a raiz de 2 menos 1. E quanto é a raiz de 2? Aí vou olhar na tabela. Então, a questão está informando que a raiz de 2 é 1,4142 menos 1. Fazendo essa subtração, vai ficar 0,4142, que em porcentagem é só multiplicar por 100. Multiplicando por 100, movimenta-se duas casas. Então, a resposta vai ser 41,42%. Alternativa A.